Eu trabalhei com o Tunga uns 15 anos, mas ele já tinha uns 20 anos já de trabalho, né? Então, assim, quando eu entrei, o Tunga já tinha um repertório muito forte, né? Que envolvia dente, mosca, envolvia garrafas, envolvia esses humores, né? Que são as gelecas, são essas coisas que escorrem, né? Envolvia uma opção dessas coisas assim, já estava isso, né? Eu só vim ajudar assim a ver como é que a gente poderia fazer uma coisa ou outra, tal. Com o tempo eu percebi que esse vocabulário dele plástico ficava voltando, como se fosse uma coisa que ele iria de novo. Então, o dente voltou, tripé voltou, várias coisas voltando. E a impressão que eu tive é que quando você é livre para se apropriar de um vocabulário, quando é livre, você se apropria do vocabulário, você é realmente livre, você não está preso a ele, né? E no momento, depois de 15, 20 anos, quando ele volta para o seu trabalho, sem você perceber, não é exatamente uma sensação de prisão, é uma sensação de confirmação daquele encontro. Por exemplo, né, quando junta cabeleiras, que são o máximo do contínuo, né? Longas cabeleiras, que é o máximo do contínuo, com o ímã fragmentado, que é o máximo do descontínuo, mas está descontínuo, mas tem uma continuidade ali, porque a energia natural do ímã faz unir os pedaços que estão separados e foram destruídos a martelo, né? Quebrados. Então você tem a malha de ímãs, que seria o exemplo do descontínuo, tendo um exercício de continuidade pela energia imanente ao material. A energia imanente ao material une o material. E ao lado desse descontínuo, que forma tacapes, que forma, né, longas esculturas verticais, você tem o exemplo máximo do contínuo e do descontínuo na cabeleira. Agora, lembrando sempre que essas questões, que apesar de serem questões tradicionais da filosofia, elas estão plasticamente se manifestando com uma potência visual inacreditável na obra do Tunga. Essa capacidade, né, imaginativa de relacionar coisas distantes, próximas, estranhas, diferentes, né? Então, acho que ele tentou, e acho que conseguiu realizar, né, dentro da ambição artística dele, né, digamos, essa meta que ele se propôs de realizar alguma coisa em termos que fosse considerado como poesia, sabe? Então, para mim, energia de conjunção é igual a poesia. Quando a gente vai montar a peça, a gente percebe que a verdadeira energia da conjunção não está no gancho, está no fato de eu pegar o gancho, ou seja, está nas minhas mãos. É por isso que o Tunga tem uma qualidade, as peças escultóricas do Tunga têm uma qualidade performática, porque as peças dele as peças que são escultóricas, você vê a vibração da mão. Então, assim, o Tunga criou uma situação de uma obra que ela é acesa pelas mãos. Então, nesse sentido, essa abertura para as matérias, essa abertura para o conhecimento que nos surpreende, né? Um conhecimento que nos torna, digamos assim, vulneráveis, né, em relação ao desconhecido, isso sempre interessou o Tunga, né? Sempre interessou aquele momento em que a gente não tem mais retorno, aquele momento em que a única coisa que lhe resta é andar para frente.